Olá, irmãos, bom dia a todos vocês. Como é que vocês estão? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, né? Uma boa noite para você que vai estar vendo à noite, uma boa tarde para aqueles que estarão assistindo à tarde. Aqui quem vos fala é o irmão Denilson do canal Palavra Viva. Nós estávamos um pouco sem gravar vídeos, né? E agora nós vamos retornar. E hoje eu gostaria de falar sobre a besta que sobe do mar e um pouquinho da besta que sobe da terra. Nós vamos falar de vários assuntos, né? Fazendo um paralelo com os dias atuais que nós estamos vivendo. Nós sabemos que há poucos dias, né? Poucos meses, podemos dizer, o novo presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump, né? Trump volta à Casa Branca depois de ficar um mandato afastado, e nós estamos vendo algumas mudanças, né, em relação a algumas sanções que ele tem aplicado e provavelmente vai aplicar, e isso vai trazer algumas, talvez, consequências econômicas, financeiras para o Brasil e para o mundo. Mas o meu foco aqui é falar não apenas da geopolítica, porque a geopolítica ela envolve com certeza as questões espirituais e o cumprimento das profecias bíblicas. Então eu gostaria de ler neste momento Apocalipse no capítulo 13. É um texto bem conhecido, ou deveria ser, né, da Igreja de Cristo aqui na Terra, para fazer referência sobre as últimas profecias, os últimos acontecimentos em que a Igreja com certeza estará inserida nesse cenário mundial, em que a última semana profetizada pelo profeta Daniel irá se cumprir. Então diz assim Apocalipse 13: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Até aqui. Irmãos, eu já fiz alguns vídeos falando relacionado à besta que sobe do mar. Tem um vídeo falando sobre a besta que sobe do mar, e um vídeo separadamente falando sobre a besta que sobe da terra. Quando nós falamos em besta, nós não estamos falando propriamente de um animal literal. Deus usa linguagens simbólicas e alegóricas, ou seja, algumas coisas elas são literais e outras coisas elas são simbólicas no Apocalipse. E aqui nós estamos falando de algo que é simbólico na visão de um animal, mas que se torna literal porque vai falar de um sistema. A besta que sobe do mar, tanto a besta que sobe do mar quanto a besta que sobe da terra, está falando de uma maneira simbólica referente a um animal, da sua aparência, do seu estado físico, mas literalmente está falando de 2 sistemas. A besta que sobe do mar, quando fala de mar, está falando de multidões. E quando está falando de besta que sobe das multidões, que emerge das multidões, porque a besta que sobe do mar, ela vai sair do meio das nações. Está falando de um sistema. E esse sistema é um sistema humano. E o número do homem é 6. Por isso que fala do 666. Então esse sistema que surge das nações é o sistema político, o sistema econômico e o sistema militar. A besta que sobe do mar vai ser comandada pelo anticristo. O anticristo nada mais é do que o iníquo, o homem da perdição, o filho da perdição, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, quando Paulo ele escreve a 2ª epístola aos crentes em Tessalônica. Então esse sistema formado por esta triangulação, pelo sistema econômico, sistema político e sistema militar,
em que o homem ele é produtor desse sistema, mas um homem, o anticristo, que é o próprio filho de Satanás, que vai estar dominado pelo espírito de Satanás, ele vai comandar esse sistema. E como é que ele vai fazer isso? Através da tecnologia, através do sistema da inteligência artificial. Hoje o homem ele não trabalha mais sem o celular na mão. Ele não trabalha mais sem a rede de computador interligada, e ele vai fazer uso da internet para poder enxergar. Porque quando fala sobre a besta que sobe do mar, ela também tem referência no livro apocalíptico, ou no livro profético, melhor dizendo, do profeta Daniel. Assim como outros profetas falam de forma paralela a esses acontecimentos que vão insurgir sobre a humanidade no livro de Apocalipse, mais precisamente no capítulo 13 que nós fizemos leitura. Então a besta que sobe do mar é um sistema, e ela vai ser controlada pelo anticristo. O anticristo é aquele que se opõe a Deus, aquele que é contrário a Deus e que ele tenta, de certa forma, imitar ao Senhor. Daniel fala no capítulo 8, no verso 23 até o verso 26, 27, que ele vai ser um rei feroz de cara. Vai ser um homem que vai comandar os exércitos da terra, porque ele vai ser entendido de guerra. E quando ele está inserido nesse sistema, nessa besta que sobe do mar, veja bem que as características da besta, ela tem característica de reinos anteriores. E quando eu falo de reinos anteriores, porque aqui no capítulo 13 fala que ela tem 7 cabeças. E quando fala de 7 cabeças, está se referindo a esses reinos anteriores. E quais reinos anteriores foram? Foram reinos que se levantaram contra a santidade de Deus, porque foram reinos corruptos, foram reinos promíscuos, cheios de lascívia. O primeiro é o reino do Egito. O Egito se levantou contra os filhos de Deus. O segundo reino, a segunda cabeça, é a Assíria. O terceiro é o reino da Babilônia, que está descrito lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. E o terceiro é os medos e persas. E o quarto é o reino da Grécia. E o quinto é o reino de Roma. Na verdade, estes reinos se levantaram contra Deus. Eles insurgiram contra Deus. Então Deus, ele vai permitir que esses reinos venham ter ligação com as 7 cabeças da besta que sobe do mar. Porque a besta que sobe do mar, o sistema atual que irá surgir, que já está aí, porque as pessoas acreditam que a besta ainda vai surgir. Não, irmãos. A besta que sobe do mar, ela já está praticamente, quase totalmente formada. Porque quando fala dos 7 reinos, são reinos, são 6 reinos já passaram, que é o Egito, que é a Assíria, que fala da Babilônia, que fala dos medos e persas, que é os braços de prata e os peitos de prata da estátua em que Nabucodonosor teve o sonho. Fala também da Grécia, que é o ventre, que é parte do ventre ali da cintura, né, que fala de bronze. E depois vem o reino de Roma. São 6 reinos, porque no tempo de João, quando ele profetiza, 5 já haviam passado e um havia de vir. Está falando do reinado de Roma. Então quer dizer que o Império Romano poderia ser o último império que surgiu, mas não. Do Império Romano surgiu os bizantinos, e os bizantinos são descendentes de Ismael.
E também quando os bizantinos, que foi o maior império que surgiu e que permaneceu sobre a face da terra durante 1000 anos, veio o Império Turco-Otomano, que durou em torno de 600 anos até a Primeira Guerra Mundial, até depois da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que foi o período da Primeira Guerra Mundial. Mas eles também vieram se desfazer. Então, dos turcos otomanos surgiram aquelas regiões que estão ali no Oriente Médio: Iraque, Irã, Síria, Turquia. E nós sabemos que do norte de Israel estará o trono do anticristo, porque ele sai da Síria e vai para o norte, vai para a Turquia, e da Turquia ele faz o seu levante contra Israel, como está profetizado em Zacarias 14, em que metade de Jerusalém vai ser tomada. O anticristo virá do norte de Israel. O anticristo não vai ser um 8º papa, mas o 8º rei será o anticristo, porque ele insurge das 7 cabeças. Ele não vem, ele vai tomar posse, ele vai governar sobre os 10 chifres. Os 10 chifres está fazendo referência aos 10 últimos reis. E hoje, quando nós olhamos para os dias em que nós estamos vivendo, nós vemos que 5 nações, são 5 potências que comandam hoje. Isso significa dizer que faltam 5 nações surgir, que provavelmente já surgiram, mas ainda não se elevaram. E as 5 que existem hoje, nós podemos dizer aqui que fazem parte da ONU, da Organização das Nações Unidas, que é os Estados Unidos, que é a Rússia, que é a China, que é a França e a União Europeia. Então, 5 desses 10 chifres já existem. Então perceba que está muito acelerado os últimos acontecimentos proféticos que estão descritos não somente no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 10, 11 e 12. Todo o livro do profeta Daniel é profético. E quando nós fazemos a ligação com o livro de Apocalipse, fica mais claro, porque as mesmas visões em partes que Deus deu ao profeta Daniel, Deus revela de uma forma mais profunda para o livro, para o profeta João, para o discípulo João, o discípulo amado, aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus. No capítulo 13 fica claro que Deus traz a revelação de uma maneira mais profunda, porque quando fala dos 10 chifres, está falando dos 10 dedos, da estátua que Nabucodonosor teve o sonho revelado a ele, e que Deus traz a revelação, a interpretação ao profeta Daniel. E o que eu estou querendo dizer sobre a besta que sobe do mar, sobre este sistema político, econômico, militar, e também da besta que sobe da terra, que é um sistema religioso que nós estamos vendo hoje, o sistema apodrecido, aonde infelizmente fazem parte todo o sistema pentecostal, todo o sistema católico, todo o sistema religioso está afundado em um sistema diabólico. Não estou dizendo que todas as pessoas estão condenadas, mas eu estou dizendo que o sistema religioso de hoje é um sistema mercantil, é um sistema que pensa simplesmente na questão financeira, na questão econômica, e que pouco está preocupado e de forma alguma está preocupado com a salvação da alma do homem, mas está preocupado com a corrupção, está preocupado com a lascívia. Então o que eu estou querendo dizer é que esta junção da besta que sobe da terra e da besta que sobe do mar, a aparência da besta que sobe da terra é de 2 chifres. Ela tem corpo de cordeiro, mas ela falava como dragão, ou seja, ela fala meias verdades. Ela usa a palavra, mas também usa de engano. Infelizmente, nós temos hoje muitas visões doutrinárias teológicas. Uma delas é a visão do pré-tribulacionismo, que acredita que Jesus vem antes da tribulação. Em nenhum momento os discípulos
pregaram sobre a vinda de Jesus antes da tribulação. Então nós temos que estar despertos, nós temos que estar vívidos com as profecias de Cristo e entender que Jesus ele vem depois da tribulação, ao final da tribulação, como está escrito em Apocalipse no capítulo 11, onde fala das testemunhas. E no capítulo 11, verso 15, fala que o sétimo anjo tomou a sua trombeta, que é a sétima trombeta. Apocalipse 10 e 7 fala da sétima trombeta. Assim como 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52, quando Paulo se refere ao ressoar da última trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, a primeira ressurreição é só para aqueles que morreram em Cristo. Sim, e estes herdarão o reino do céu, aqueles que morreram desde Abel até os dias de hoje, até os dias futuros em que Cristo voltar, porque muitos estarão vivos para a vinda de Cristo e outros que morreram ressuscitarão, assim como as testemunhas que está em Apocalipse 11. E quando nós falamos em testemunhas, nós estamos falando de dois povos e de duas nações, judeus e gentios. O Israel de Deus da terra e o Israel de Deus do céu, porque Deus dá a visão a Abraão. E em Abraão, em Gênesis, Deus diz a Abraão: conta a areia da terra, do mar, se você pode. E ele disse: Senhor, não posso, assim será a tua descendência na terra. Mas depois Deus chama Abraão e olha e diz: Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu, conta as estrelas do céu. E Abraão disse: eu não consigo contar. Ele disse: assim será a tua descendência. Deus está falando aqui das duas casas de Israel. Sim, Deus está falando das duas casas de Israel, das duas descendências de Abraão, a descendência da terra e a descendência do céu. É claro que todos descendem de Abraão, humanamente falando, da sua genealogia, porque o Israel da terra foi espalhado por toda a terra. E nós sabemos que hoje nós temos o Israel da terra e nós temos também o Israel espiritual de Deus, aqueles que reinarão com Deus no céu, como reis e sacerdotes. Todavia, o Israel da terra terá o privilégio de ter um sacerdócio terreno, em que as nações da terra, como fala em Zacarias, profetizada e dada a revelação por Deus, subirão de todos os lugares da terra para adorar a Deus em Jerusalém, para aprender com Israel da terra. Ainda que o Israel da terra tenha desobedecido a Deus e muitos não creem na ressurreição de Cristo, e até hoje Deus ainda cumprirá a sua promessa com Israel por amor a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés também e aqueles que creram nas profecias de Deus. Sim, o Israel da terra tem o seu lugar no final nas profecias de Deus. Então, irmãos, nós temos que estudar as profecias para que nós podemos entender aonde se encaixa no período geopolítico atual em que nós estamos vivendo e do passado também. Então, que Deus abençoe vocês, curta o vídeo, compartilhe, para que você possa entender as profecias de Deus. E nós voltamos logo mais em outros vídeos falando sobre as profecias de Deus e o cumprimento das profecias de Deus no cenário geopolítico que nós estamos vivendo de hoje. Que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um.